Olá, bom dia. Já estamos aqui ao vivo para mais uma live da Univoz. Vou dar um tempinho aqui para ver se vocês estão ouvindo bem. Vejo já colegas entrando. Bom dia a todos. Mais uma live da Univoz, a série Comunicação 4.0, em comemoração ao nosso aniversário. Você que está nos seguindo semanalmente, eu vejo aqui várias pessoas entrando que já estão acompanhando todas as nossas lives. Que bom que vocês estão aqui, Maristane, muito bem-vindos. Essa live é mais uma live da série Comunicação 4.0, uma comunicação que caminha para um futuro que precisamos nos preparar. Essas lives são em comemoração ao aniversário da Univoz. Dia 22 de abril fizemos 22 anos e seguimos em comemoração durante um mês com lives às terças e quintas às 11 horas. Me avisem aí como vocês estão escutando. A Luciana me diz que está com ruído. Veja se está com ruído para todos mesmo. Eu não vejo ruído nenhum, mas estou ajustando aqui. Vou primeiro investir esses minutos iniciais para a gente fazer então os testes, ver se está tudo certo. Vou fixar também o tema aqui e daqui a pouco a gente entra com o nosso convidado de hoje. Sempre tem alguma questão aí. Aqui, pronto. Ruído constante? Tá. Outras pessoas também estão com o mesmo ruído? Oi, Maristane. Oi, Nayane. Francisco já está entrando. Francisco, daqui a pouquinho eu te chamo. Deixa eu só fazer um ajuste das questões técnicas aqui primeiro. Eu preciso... Peraí. Sim, no fundo. Eu vou tirar o microfone. Vejam como é que está. E agora? Me avisem. Tirei o microfone. Me avisem, por favor, se tem ruído. Tem ruído, mas dava para ouvir bem, né, Nayane? Oi para todos. Tá. Continua. Muito bem. Dá para ouvir mesmo com ruído? Bom, então vamos lá. Vou ajustar o microfone também. Espera aí. Questões técnicas, a gente sempre precisa ter uns minutinhos. Aqui não está chovendo não, é só ruído. Bom, a Lia diz que tem ruído, mas dá para ouvir bem. Dá para ouvir? Então a gente segue assim em relação ao nosso áudio. Daqui a pouco o Francisco entra e a gente testa o áudio dele também. Eu queria fixar o nome da nossa live, por isso estou investindo um tempinho, mas eu não sei porque ele não está aceitando hoje. Eu coloco aqui e ele não vem. Vamos ver aqui se eu consigo agora. Desativar comentários, não, quero continuar com o comentário. Puxa, já temos aí muita gente nos acompanhando. Deixa eu ver só se eu consigo fixar, não consigo, enfim, vou avisando para quem chega qual é o nome da live, não tem problema. Então agora eu vou incluir o nosso convidado de hoje. Você já sabe que as lives da Univoz tem dois modelos. Ou eu sigo aqui conversando contigo sobre comunicação assertiva, comunicação consciente, outras questões que trabalhamos nesses 22 anos da Univoz. Ou então convidamos pessoas que para nós fazem grande diferença aqui na Univoz, que são os nossos parceiros consultores, como já tivemos Wagner, o Cláudio e hoje o Francisco. Também outras áreas, como tivemos a Cris Kerr falando de diversidade e inclusão. E hoje o nosso convidado é o Francisco, que já está entrando aqui. Pronto, chegou o Francisco. Bom dia. Francisco, veja se você me escuta bem. Sim, te escuto bem, está tranquilo. Está tranquilo? Não tem ruído, sim. Tá bem claro. Não, E o barulho perfeito. parou. Que bom.
Algumas pessoas falaram que estava com ruído, mas parece que o ruído parou. Pronto. Tá Nossa bom. Senhora da Internet nos ajuda. Que bom, Francisco, prazer ter você aqui para a gente bater esse papo. Para mim também, tá junto com a Univoz, vocês duas aí, Ana e Ângela, um carinho muito grande que a gente tem um pelo outro. Então é sempre bom dividir a vida, conversar sobre como ajudar as pessoas a viverem melhor, mais produtivas, mais úteis, e aí por diante. E a gente sabe que essa é muito a sua missão, né, Francisco? Todas as vezes que você atuou conosco em projetos, os comentários dos participantes era: o Francisco parece que sente prazer em nos provocar para transformar, porque ele quer que sejamos pessoas mais felizes conosco. A gente escuta muito isso na sua atuação. Então eu fico muito feliz de ter você no nosso time e da gente poder partilhar tantas coisas e aprender também muito com você. Obrigado. A gente está sempre aprendendo, Ana. Todos que estão nos ouvindo, nos assistindo, estamos todos aprendendo a cada instante. Isso é a única certeza, né? Sim, muito. Que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Então deixa eu situar o pessoal, eu não consegui fixar o tema, mas ainda vou tentar fazer isso. Hoje a gente tem, então, Francisco Cirilo, que é psicólogo. Vou contar um pouco quem é você, mas você complementa, porque ninguém melhor do que você mesmo para dizer, né, a tua trajetória. Mas queria contar para o pessoal que você é psicólogo, mas também tem MBA em psicopedagogia institucional, trabalha há muitos anos com empresas, né? Trabalhou em empresas e agora em consultoria, além de psicólogo clínico, também é master coach e tem uma atuação aí muito voltada para essa gestão integrada, inovadora, e na Univoz você faz a entrega junto com um time dos projetos de liderança de alta performance, né? Recentemente fizemos até um projeto grande com vários módulos, e você tem um módulo fantástico que é a liderança de si, né? Como que eu lidero a mim mesmo. Mas conta um pouco, como você chegou, qual foi essa tua trajetória para desenvolver pessoas com tanta humanidade assim, que a gente vê muito isso em você. Bom, eu tenho uma história que ela me alimenta até hoje, né? Como todos nós temos raízes que nos alimentam, né? Embora a gente não veja as raízes, mas a nossa história, como as raízes, estão aí, sempre nos nutrindo. Poucos sabem, agora um pouco mais, eu ia ser frei franciscano, né? E acabei me envolvendo, então, muito com o compromisso de ajudar as pessoas a se encontrarem. Eu não me tornei frei franciscano, acabei seguindo, casei, depois até me separei, mas na sequência fui para conhecer um pouco melhor a Índia e entender a visão budista, né, como que a gente pode ser mais consciente de que nós temos uma mente que mente, que nós temos uma série de modelagens, a gente acredita em algumas mentiras, e com o tempo a gente acorda, a gente desperta. E então, nesse processo, fui gerente de recursos humanos, trabalhei no Hilton, foi uma experiência bacana em hotelaria, na área comercial, e aí então abri a minha própria consultoria, abri com isso também clínica, especializei em corpo, entendendo o que é que o corpo faz, a somatização. Até em 2018 eu dei um curso no encontro de medicina psicossomática que teve em Caxias. Falei lá para médicos sobre a importância da crença na transformação pessoal, na saúde. Então, ao longo do tempo, criei uma consultoria chamada Dignity e venho, junto com os parceiros ou diretamente com alguns clientes, eu venho desenvolvendo essa missão de ajudar as pessoas a se empoderarem de si, Ana. As pessoas se dedicam muito para o outro e vai no fim da fila, fica no fim da fila. Isso não pode acontecer, né? Nós precisamos nos empoderar do agora, de nós mesmos, para enfrentar esse mundo VUCA
né? Esse mundo repleto de turbulências que não tem mais volta. As turbulências estão aí. Que é até nosso tema de hoje, né? E a gente fala muito, é aquela frase no avião: coloque primeiro a máscara de oxigênio em você, não é? Quando algo de turbulento vai acontecer, ou se prepare para isso, coloque primeiro o oxigênio em você para você cuidar do outro. Então, nunca foi tão necessário o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, para que a gente possa enfrentar tudo isso. Então, para quem está chegando, o tema de hoje é o mundo VUCA. O VUCA hoje, mas ele começou lá atrás, há muito tempo, e vai continuar, né? As mudanças são constantes. Turbulências ou oportunidade. Para quem é de empresa, com certeza já deve ter ouvido falar em mundo VUCA, que é um acrônimo das palavras volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Mas para quem nunca ouviu falar, Francisco vai detalhar aqui para a gente de onde veio e para onde vamos com tantas mudanças e incertezas. Então, Francisco, aqui só posicionando para os nossos seguidores, vamos seguir como nas outras lives. Você pode fazer perguntas, a gente já recebeu algumas, pode fazer perguntas, interações, mandem seus coraçõezinhos aqui se estão gostando da live, porque isso ajuda a posicionar a live como interessante, divulgar e ajudar outras pessoas, que é muito a nossa missão. Por isso Francisco está conosco há tanto tempo, porque também se alinha à missão dele, de desenvolvimento. Então, coloquem seus corações, seus comentários, eu vou acompanhando aqui. Francisco, já que hoje o tema é o VUCA, conta um pouco para quem está nos assistindo, o que é o VUCA, de onde veio, me dá um pouco a tua definição disso. Tá. O VUCA surgiu nos anos 90, o exército americano, enfrentando uma série de situações delicadas, concluiu que não existia mais condição de ter controle sobre a situação. Então, com certeza, se dedicaram a ter recursos vamos dizer assim, de improviso, de ficar mais sensível ao agora de cada instante, para que eles pudessem, então, garantir uma segurança, mas não só isso, né? O controle não é possível, mas como você já disse, a incerteza também é outra verdade, né? Então, o fator surpresa acontece a todo momento. Você mesma comentou agora que queria colocar o nome do nosso encontro. Então, foi uma incerteza presente que se tornou, na sequência, uma surpresa, né? Então, nós vivemos com essas surpresas, com essas incertezas, né? Um terceiro item que é a complexidade, especialmente com a globalização, com essa facilidade de comunicação. Por um lado, é muito bom, nós, por exemplo, estamos usando esse recurso, maravilha, isso é excelente, mas fake news, influências de outras culturas, né? Aquele jornal francês foi bombardeado porque falou do Islã, e aí, se ele falasse para a cidade de Paris, para a França, não teria problema, mas está tudo ramificado, né? Então, nós assistimos então uma série de acontecimentos, né, que uma coisa interfere na outra. No Brasil agora, com o coronavírus, o Covid tendo aí um partido político, 2 partidos políticos. Então não se cuida do que tem que cuidar, mas se cuida de variáveis que estão distantes da essência, né? Então a complexidade precisa ser respeitada para que a gente tenha maior condição de agir dentro da organização, dentro da nossa família, dentro das nossas vidas. E então também temos a complexidade e temos a ambiguidade, porque é tudo ambíguo. Nós preparamos uma coisa, uma entrega, e de repente tudo mudou. Você, quando está entregando o produto, entregando o serviço, não é bem aquilo que a turma queria, né? Então, por exemplo, agora a Boeing comprou a Embraer, entrou na parceria, mas repentinamente alguma coisa aconteceu que nós não queremos mais.
Então, tanto nas negociações corporativas, no mundo político, seja um problema familiar de um presidente carioca, ou seja, algumas coisas nesse sentido, tudo é muito complexo, é muito incerto, é ambíguo e a gente é volátil e a gente não tem controle. Então, o exército americano foi o primeiro a criar com um conteúdo mais sistêmico, mais estruturado, uma condição de fazer avaliação e fazer intervenção. Mas os gregos já faziam isso. Então, por exemplo, eu deixei até aqui o livro da Odisseia. Né? Então, Ulisses, Zeus, enfim, uma série de histórias que a gente pode ouvir, né, ligada ao mundo grego, a 400, a 1000 anos antes de Cristo. O mundo VUCA já existia lá. O que eu quero trazer com isso? Que é um mundo VUCA para o bebezinho quando nasce. Quando ele sai do útero e ele encontra essa luz. Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então, chora. Chora. Já começa chorando, assustado com o VUCA. Exatamente, né? A primeira manifestação de comunicação nossa é um choro, olha que significativo, né? Quem sabe não é pelo susto que se toma ao ver tudo tão volátil e incerto. E o nosso cérebro, Francisco, ele precisa de previsibilidade, até porque toda essa volatilidade, incertezas, ambiguidades, complexidades gastam a nossa energia. Sim, uma energia cerebral que precisa aí de muito glicogênio, muito oxigênio para eu pensar, para eu colocar, né, meu córtex pré-frontal para trabalhar e pensar. Então a gente gosta de previsibilidade, gosta de rotina. Rotina também é boa para nos manter com uma parte da nossa vida organizada para dedicar para outra. E quando a gente se depara com a constatação, a percepção da velocidade de mudança nas nossas empresas, velocidade de mudança do que no nosso mundo profissional causa de impacto nas nossas vidas, isso assusta o nosso cérebro, não é? Sim. Quando nós começamos uma atividade profissional, um curso numa faculdade, uma pós-graduação, qualquer início de processo, nós primeiro nos encantamos. Que legal, agora eu vou trabalhar na empresa X, agora eu sou diretor, eu ganhei um celular da empresa, e agora... não é bem assim. A gente, quando se encanta, nós nos envolvemos com a ilusão, com a fantasia, e não com a realidade dos fatos, né? Então nós precisamos nos preparar para olhar o contexto, para que, nos sentindo seguros no contexto, a empresa é francesa, a empresa é espanhola, a empresa é japonesa, eu estou casando com uma garota que é grega, é egípcia. A cultura, é muito importante a gente ter clareza de que os valores é que regem o nosso pensar e a cultura das empresas é que rege o processo de decisão, os interesses, ou a mesma coisa dos clientes, entender a cultura do cliente, né? Que tipo de negócio eu tenho? Eu tenho um café, eu vendo autopeças, o que é que eu faço, né? Em que contexto isso está acontecendo? Que país é esse? Que momento é esse? Agora, o período de isolamento, as pessoas estressadas. Então, isso tudo exige um realinhamento. E nada melhor do que dar atenção a si mesmo para poder seguir adiante. Então, dormir é fundamental, né? Já fica aqui uma dica para quem está nos acompanhando, a importância de dormir, porque nas nossas células ocorrem coisas incríveis, muita energia é necessária para pensar, para falar, e nós consumimos muita energia, então nós precisamos descansar, precisamos conversar, não ficar isolado com um mercado de peixe na cabeça. Isso é um verdadeiro VUCA destruidor. Pensar demais, pensar demais, pensar demais. Isso destrói a pessoa. Ela precisa
ter campos de intimidade. É vital esse compartilhar com pessoas que você se sente confiante, que você possa se sentir seguro na relação. Aí o cérebro vai percebendo pelo neurônio Calma. espelho, a gente tem os neurônios chamados neurônios espelho, que então ele lê se você está sendo acolhido ou não muito. Então você poderá decidir continuar se aprofundando, se entregando ou realinhar as suas estratégias. Então isso é interessante estar trazendo. E você trouxe uma coisa importante, porque assim, se o mundo já era VUCA, com tantas mudanças que estavam acontecendo e rapidamente, né? Depois a gente até fala um pouco disso voltado para as empresas, que são novas profissões, novos posicionamentos no mercado, mas como você tocou na questão pessoal, se ele era VUCA, a pandemia escancarou agora a certeza de que esse mundo pode mudar a qualquer instante. Então, em dezembro, chegou uma notícia de um vírus na China, e ao invés de todos se prepararem, porque com a globalização ele ia chegar em todos os lugares e ia mudar os hábitos, mudou os hábitos em janeiro, as pessoas ainda demoram para tomar atitudes, porque acham que não é VUCA. Né? Então, e você trouxe coisas importantes, porque agora, diante de tantas incertezas, de tanta volatilidade, nós precisamos nos acalmar e nos preparar. Eu acho que, primeiro, ser empático a nós mesmos, porque é normal sentir tudo isso, veja se você concorda, porque senão a gente já vai para um julgamento crítico. Eu não posso sentir isso, eu não posso ter tristeza, eu não posso ter angústia, eu não posso ter depressão diante de estar isolada, de ter essa incerteza. Então, é normal, mas como a gente se prepara para este VUCA que aconteceu com energia muito forte, mudando a nossa vida, e para passar por esses dias e os próximos momentos VUCA que virão, que a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o sono é importante, a alimentação é importante. O que você pode partilhar de orientação também para quem nos escuta, para a gente se tranquilizar um pouco, Francisco? Sim. Uma coisa importante é a gente lembrar que nós não precisamos reinventar a roda. Algumas pessoas já pensaram muito como que a gente pode ser feliz e, ao mesmo tempo, enfrentar grandes desafios. Um deles é o Aristóteles, que falou sobre as virtudes humanas. Nós temos virtudes fundamentais, é importante que a gente fique atento a como que nós estamos nos relacionando consigo e com o mundo. Então, uma dica importante é a primeira virtude, que é a integridade. Eu preciso olhar para mim e ver se eu estou sendo íntegro, se eu estou sendo coerente entre aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo. Eu preciso acreditar, porque como se eu sou líder numa empresa, se eu lidero a minha família, como que o outro poderá me liderar se eu passo insegurança, se nem eu acredito naquilo que eu estou falando? Né? Então, essa determinação só virá, nós só poderemos influenciar o outro a partir da integridade que eu tenho comigo para ter uma integridade com o outro. O que eu assisto muito nas empresas, em vários atendimentos que eu faço para alguns executivos, eu percebo que a integridade com o outro, às vezes, massacra a si mesmo. Eu quero estar tão alinhado com a necessidade do outro, que a pessoa se esquece, ela esquece de si. Então ele vive massacrado, no final do dia é uma somatória de vamos dizer assim, uma sensação de não ter completado, não ter sido útil. Eu não tenho mais tempo para nada, especialmente nesse momento de isolamento, que está todo mundo trabalhando home office. As pessoas relatam para mim, parece que eu não tenho mais tempo. Eu tenho muitas reuniões. Né? A gente tem ouvido muito isso.
eu preciso ser íntegro comigo, eu preciso fazer a opção de participação na reunião correta. Porque às vezes a pessoa vai lá, entra na reunião e ela, perdão, ela não é tão relevante para aquele momento. Ele perdeu 1 hora, perdeu 2 horas assistindo uma reunião que não era tão importante. Então, a decisão alinhada à integridade, ela é muito importante. Outro item é a importância da coragem. Eu preciso ter coragem. Eu tenho que ter coragem de falar o que eu penso, coragem de me expressar, de me posicionar. Eu sou único no mundo, não tem ninguém como eu. Eu que enxergo essa realidade, eu que vou imprimir sobre a realidade uma mudança, ou a realidade vai imprimir mudança sobre mim. Ou eu atuo, ou eu fico submisso. Então, o que é ter coragem? É ter clareza de qual é o medo, qual é o risco, e não ser ousado, não ser maluco. Eu vou enfrentar. Então, o corajoso não é ousado. O Ayrton Senna, quando estava pilotando o carro dele, ele tinha segurança, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele não tinha controle sobre um carro que quebrou lá na frente, infelizmente ele morreu. Mas ele tinha controle sobre a máquina. Se eu sentar no carro e dirigir... Claro, se nós dirigirmos um carro a 200 por hora, vai ser perigoso. Vamos fazer alguma besteira, né? Então, você está falando essa questão a integridade, só para terminar, a integridade, a coragem e a sabedoria, que é a chamada inteligência emocional. A sabedoria, o respeito à totalidade. Fala, Ana. Quando você fala de coragem, a gente vê hoje as pessoas com muitos medos, né? E me reportou, ontem eu tive uma conversa com um CEO de uma empresa que é nosso cliente, e ele me disse isso: Ana, as pessoas estão com medos certos e medos, às vezes, na dose errada. Então, eu tenho medo de um futuro que é incerto, é coerente. Eu tenho medo de me contaminar, é coerente. Mas eu não posso ter um medo que me paralisa, né? Também não posso ter uma crítica de não ter coragem de enfrentar. Então, o medo é bom porque nos protege, faz com que eu saia de máscara, falando então da pandemia, carregue um álcool gel na bolsa, fiquei pensando até aqui em casa, né? Nós fizemos o kit Covid, porque eu fiquei pensando, eu tenho medo de me contaminar? Óbvio. Claro. Se acontece alguma coisa que eu sou chamada de urgência, será que eu vou lembrar de pegar a máscara? Será que eu vou lembrar de pegar uma luva ou um álcool gel? Não, eu vou pegar um documento e vou sair correndo, porque não faz parte da nossa rotina. Então, por eu ter medo, eu montei o kit Covid. Está ali uma bolsa pronta. Se acontece alguma coisa que eu preciso sair, eu não preciso ficar pensando o que levar. Então, sentir medo também é bom, também nos protege. Mas tem que ser um medo que não nos paralise. Que é esse contraponto que você está trazendo com a coragem, não é? Isso, é o caminho do meio, né? A importância da gente estar consciente do agora, para que, primeiro, olhando o contexto, eu me aproxime da realidade e me distancie da fantasia. Porque esse medo exagerado, paralisante, ele está diretamente ligado a uma história dessa pessoa e não à realidade. Porque ele talvez viveu aí alguma situação onde não se sente seguro para decidir diante dos fatores que nós temos nesse momento. Então, eu vejo que são indicadores, porque, veja bem, não existe doença, não existe saúde, existe informação. O cérebro, ele não está, nossa, existe uma úlcera, a pressão está alta. O cérebro não lê isso. O cérebro lê, aumentar a pressão, aumenta a pressão. Joga mais ácido para a digestão, mais ácido para a digestão. Então, são informações. Então, nós precisamos trabalhar como mundo
também da mesma forma. Não nos hipnotizando pelo mundo. Nossa, agora minha vida está resolvida, eu encontrei a mulher da minha vida, daqui para frente vai ser feliz. Não, não é bem assim. Não é bem assim. Agora eu trabalho, estou num cargo que eu sempre desejei, agora eu vou ser feliz. Não, não vai ser feliz. A felicidade está diretamente ligada à sensação de utilidade para a transformação da realidade. Eu estou falando com você, com as pessoas que nos acompanham, eu estou muito feliz porque eu estou existindo e a minha existência está gerando algum fruto, está gerando algum benefício. Né? Então tem uma passagem interessante que diz, seja parecido com a árvore. Porque uma árvore, ela acolhe, permite os passarinhos, permite as flores, permite os frutos, né? Às vezes você pode me falar, mas tem uma árvore aí que eu conheço, que ela não tem passarinho, não dá fruto, mal dá sombra. Tá, então ela vai virar lenha. Ela mesmo assim, até quando você cortar a árvore, ela vai ser útil. Para o churrasco, para fazer uma pizza, não sei o que vai, para esquentar a lareira dentro de casa, lá o calorzinho. Então, o importante é ser útil. É isso que eu percebo que as pessoas às vezes se envolvem com fantasias, com dispersões, a decisão demora, as decisões não são... Porque o mundo VUCA exige o quê? Que nós sejamos rápidos na decisão, rápidos na comunicação assertiva, né? Porque também não é, então vamos, e sai comunicando qualquer coisa, não é por aí, né? E entender que é vital influenciar pessoas, porque eu não vou fazer nada, quem vai fazer é a minha equipe, quem vai fazer é o cliente que vai comprar, é o cliente que... Eu estou atendendo aquilo que o cliente pediu, ele pediu de acordo, ele falou, deixou claro o que é que eu estou querendo, o que é que ele está querendo, para que eu possa entregar, né? Porque às vezes a área comercial não pergunta direito e entrega elefante e não era para entregar o elefante, era para entregar a zebra, então... Aí é a importância, por isso a gente está fazendo a série Comunicação 4.0, que é a importância de, em todos esses cenários, um envolvimento de uma comunicação consciente, uma comunicação assertiva, empática, a escuta. Você voltou aí nas empresas e a gente vem acompanhando muitas empresas e as mudanças hoje com essa revolução 4.0, a inteligência artificial mudando muito, inclusive as profissões, não é? Quantas pesquisas, tem um livro de uma francesa mostrando que a maioria das profissões de 2030, até 2030 ainda não existem, né? E até 2030, várias profissões como contador, auditor, até mesmo anestesista, analista, não existirão, né? Então, se a gente não age rápido, nós somos atropeladas. E todas as empresas foram atropeladas pela necessidade do home office agora. Não é? Olha há quanto tempo nós estamos falando de um equilíbrio entre qualidade de vida e profissional, o home office como uma necessidade uma vez por semana, e a modelagem não participou das grandes empresas. Algumas foram, com certeza, não posso dizer todas. Muitas empresas, eu conheço empresas que têm 1.500 operadores de teleserviço trabalhando em casa, né? Mas aí, de repente, todas foram obrigadas a colocar seus funcionários, mandar computador, mandar cadeira. Teve empresa que mandou cadeira para os colaboradores, para que se sintam melhores, né? Então, se a gente olha essas mudanças, elas são turbulências, que é tudo isso que você falou, mas elas são oportunidades também. E sim, oportunidade de desenvolvimento pessoal. Veja, o mundo muda.
Quando saiu a Bíblia, quando o primeiro livro foi impresso ali 1480, 90, não lembro, promoveu uma mudança fantástica. Quando a indústria 1.0 surgiu com as caldeiras, né? Máquina a vapor, meu Deus, mudou tudo. Então, não é verdade que estamos vivendo uma mudança incrível pela primeira vez na humanidade. Não, menos. Muitas mudanças catastróficas aconteceram, nós sobrevivemos porque nós soubemos nos adaptar. Adaptação é fundamental. Se adaptar. Por exemplo, o cara casa. Nossa, a minha mulher é fantástica, isso aqui. Nasceu o neném, aí ela engravidou. O cara perdeu a namorada, ele estava casado na lua de mel, acabou. Ele tem que aprender que agora ele tem um concorrente, no bom sentido, ele tem um filhinho. O filhinho é o rei da casa e acabou, né? Então são mudanças nos relacionamentos, mudança de chefia. Eu estava alinhado com um diretor, mudou, agora vem um outro diretor. Eu preciso me adaptar. Então, essa adaptação, essa velocidade, ela está indicando uma qualidade humana que é vital a gente cuidar. Nos distanciarmos da acomodação. Nós nos acomodamos. Eu, por exemplo, posso aqui, nesse momento, me acomodar e falar demais. Me acomodar na oratória exagerada e não te deixar participar, não responder perguntas. Quer dizer, então, a acomodação, ela não é a acomodação na passividade, é a acomodação da dinâmica, viver na mesmice. Então, essa pandemia nos ajuda a ver, precisamos respeitar o planeta, precisamos ter uma atitude mais ecológica, sim. Mas eu também preciso, foi Dia das Mães agora, não adianta dar o presente do Dia das Mães e tratar a mãe como tranqueira. A mãe é empregada, é babá dos netos, a mãe é que faz a comida. Espera aí, não é isso. Vamos mudar o foco, vamos respeitar a história das pessoas. Coerência. Vamos, né, ter coerência na empresa, né, na família. Né? Acho que isso eleva o nosso nível de comprometimento. Né? Então eu convido a todos para pensar qual é o legado que você está deixando. Né? Se você morrer, qual é o legado que você deixou no dia de ontem? Ontem, quem viveu com você aprendeu o quê? Né? Você atrapalhou a vida das pessoas ontem ou você ajudou? Ou você não fez nada? Menos mal, não atrapalhando já é um avanço. Ainda mais agora que temos que conviver com trabalho e casa, que não é um home office, né? Às vezes é mais home do que office, às vezes é tentativa de ser muito home e não é tanto. Então, quanto que a gente busca essa presença, essa qualidade de presença? Primeiro eu comigo mesma, né, Francisco? Porque é um momento muito conturbado que as emoções afloram, os sentimentos se confundem. E é eu comigo mesma... Alguns diretoras que hoje estão trabalhando em casa, aí o que acontece? Ele está ali na live, está ali numa relação virtual, aparece o filho. Ô mãe, eu não sei fazer a lição. Né? Então o que acontece? Normal. E aí está sendo interessante, as pessoas estão me falando, nossa, que bacana, eu não sabia que a diretora que vem toda produzida e tal, é mãe, ela é carinhosa, ela sabe cuidar do filho com muito carinho. Então, as pessoas estão vendo outros papéis, outros personagens. Não é só o executivo, é aquele pai de família, mãe de família, irmão, enfim. Esse contexto nos ajuda a ser mais humanos. É importante trazer a humanidade. Acho que essa é uma grande lição, um grande aprendizado que a gente está tirando disso, porque esse comportamento humano não era tão natural, tão recorrente assim,
A gente sabe disso, Aham. porque o mundo requer lucro, produtividade, normal, as empresas são feitas para ter lucro, normal. E às vezes a gente Sim. acaba atropelando um pouco. Bom, ainda hoje no jornal eu escutei uma empresa que foi aí condenada ao pagamento de uma indenização porque amarrou a mão de uma funcionária que se atrasou e mandou ela desfilar no meio da empresa com as mãos amarradas numa linha. Meu Deus. Agora, né? Isso aconteceu, acho que há uns 8 anos atrás, e agora saiu a condenação. Bom, então existem esses comportamentos. Por outro lado, a gente aflorou esse lado empático, esse lado humano de dizer, a criança abriu a porta, normal, o cachorro latiu, tranquilo, você tem que parar e ter 2 horas de almoço, porque você precisa fazer o almoço, dar almoço para as suas crianças, tá tranquilo. Muitas empresas aumentaram o horário de almoço, algumas reduziram o turno de trabalho para meio período. Então, esse é um grande ensinamento, não é? Que a gente pode conviver com o nosso lado humano, que ele está aí escancarado para todas nós, porque, aliás, antes de sermos profissionais, nós somos pessoas, né, nas nossas casas, mas para todos também existe, para o colaborador, um medo ainda, né? Nossa, Sim, se eu sim. pedir 1 hora para fazer o almoço, se eu pedir para terminar o meu turno mais cedo, o que será que a empresa vai pensar? E aí, Francisco, eu vou abrir para dar uma olhada nas perguntas. Enquanto eu dou uma olhada nas perguntas, eu queria que você me dissesse a comunicação aberta, empática, de uma escuta empática, pode ajudar muito a gente entender esse mundo VUCA e as necessidades de cada um. Você concorda que a gente precisa trabalhar mais essa questão? A comunicação, muitas pessoas têm um entendimento que a comunicação está diretamente ligada à fala, né? Mas esquece que ela começa na escuta e no olhar. Né? Porque, não, eu tenho que falar e tenho que ouvir, mas você também tem que enxergar o que está acontecendo. Né? Então, volta na importância do contexto, entender o contexto, onde que eu estou, como estão aquelas pessoas, por que... Ana, eu preciso falar com você. Ana, eu posso falar com você? O tom da voz, a impostação da voz, comunica muito mais que o conteúdo cognitivo, analítico. Então, nós precisamos ter o entendimento que nas expressões faciais, o tom da voz, né, inclusive a roupa da pessoa. Como que essa pessoa está? Está de camiseta? Ela está de terno? Isso daí está dizendo alguma coisa. Pode não dizer muita coisa, mas está dizendo alguma coisa. Né? Às vezes uma pessoa está de terno e ela não tem esse requinte, essa fineza, essa educação. E o de camiseta tem. Então, é o tom de voz e o contexto, a leitura, né? E claro, saber com quem eu estou falando, né? Porque isso também é outro ponto que às vezes as pessoas esquecem com quem ele está falando, né? Então, entendendo esse contexto relacional, é que eu vou começar a ter compreensão para criar uma resposta que não necessariamente, eu vejo muita gente querendo atender a expectativa do outro. Eu falo, você não vive para atender a expectativa de ninguém. Você vive para corresponder a um acordo, a um contrato relacional. Então, você precisa ter claro. A gente vive para ser feliz, né? Claro, entendeu? Acima de tudo. Se eu ficar falando com você, puxa, Ana, você não riu, você não sorriu até agora, só agora que você sorriu. Eu não estava te agradando? Desculpe alguma coisa. Que é isso? Entendeu? Então não é agradar o outro, mas é ser objetivo, ir direto ao ponto, para que a gente não perca tempo e tenha mais tempo para o prazer de viver juntos, de construir juntos, decidir juntos. Né? Porque são pontos importantes, né?
Sim. Dando espaço aqui para quem nos segue, eu vejo que a Maristane comentou que ela está trabalhando com a cadeira que a empresa mandou para ela, que bacana. Então, são pequenos gestos importantes que é para as pessoas se sentirem confortáveis. Então, se as coisas mudaram, que pouquinho que eu posso fazer como colaborador, que pouquinho que você pode fazer como empresa, que pouquinho que o meu marido pode fazer, meu filho pode fazer, eu posso fazer para a gente conviver diante dessa mudança. Então, que bacana, Maristane, parabéns para a sua empresa. A Vânia está comentando, Vânia, querida, minha querida amiga de vários cursos, que o que a gente comentou aí sobre a análise de contexto tem muito a ver com resiliência, sim. Então, Francisco, esse momento nos exige resiliência, que não é aguentar tudo que vem, né? Mas sim, analisar todo esse cenário. E no mundo VUCA, a resiliência é uma habilidade essencial. A gente tem aí uns 12 minutos, a gente podia falar mais dessas habilidades. Resiliência é uma delas, não é? Para eu me preparar para o que vem, para o que está acontecendo. Sim, vamos lembrar que todos os seres vivos estão aí até hoje porque eles se adaptaram. Agora, a resiliência é o que a gente pode falar, que ela é uma forma de estar junto com o outro, entendendo o nível de dificuldade e de ignorância que o outro possui. Porque muitas vezes eu vejo... Deixa eu só acender a luz, só um minutinho. Tá, fica tranquilo. Enquanto isso, vou dando aqui... olha, tem alguém perguntando o que significa mundo VUCA. Melhorou, Francisco. Eu estava um pouco incomodado. Não, melhorou, ficou muito melhor. Enquanto você saiu, eu estava vendo que alguém perguntou o que significa mundo VUCA. Não sei se foi logo no início ou agora, mas VUCA é um acrônimo em inglês, americano, que a gente falou logo no início, né? Que significa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né? E ambiguidade, que é assim, o mundo sempre mudou, continua mudando, e como que a gente tem habilidades, que é o que estamos falando agora, para enfrentar essas mudanças. Então, você falava um pouco da resiliência, que é uma delas, né? Isso. Então, a resiliência, ela nos faz ter uma ação de entendimento de que as dificuldades pessoais e circunstanciais são naturais. Eu preciso ter a compreensão que o problema não é comigo. O problema é do contexto, é geral. Todo mundo está levando tiro nesse momento. Todo mundo está com dificuldade nesse momento. Só que algumas pessoas... por exemplo, uma pessoa ela é muito racional, ela é focada em resultados, interessa para ela é o processo. Chefe, você não tem noção, nossa, tá difícil agora, sabe? Eu estou aqui em casa e tem filho e tal. Ele não está interessado se você está em casa, não está interessado se você tem filho, está interessado no resultado. Esse líder, ele é cruel? Não necessariamente. Se eu tenho um entendimento de que essa pessoa ela tem um modelo mental racional, eu vou compreender, porque ele foi levado a vida inteira a pensar dessa maneira. O outro é emocional. Ai, você não sabe, está difícil. Vê lá se você consegue agradar o cliente. Amor, a gente precisa... Queridos, equipe querida, menos, não precisa melar demais. É importante que a gente fique focado, não precisamos ser negativos de forma alguma, mas às vezes ser positivo também nos dá um excesso de segurança. Né? Nós precisamos ser realistas, não é positivistas nem negativos. Realista. Então a empatia, ela vem nos ajudar a sentir que nós podemos ter a compreensão da dificuldade do outro para que eu tenha uma resiliência, um enfrentamento das dificuldades com mais facilidade.
Então, é aí que vem. Inclusive, o VUCA surgiu pela Escola do Exército Americano, com esse objetivo, dar suporte para as ações militares, na época dos atentados, especialmente as Torres Gêmeas. Então, tudo isso aconteceu para que se tenha mais clareza do contexto. Aí, na época, a McDonald's, IBM, Unilever, pegaram toda essa visão e trouxeram o mundo VUCA para as organizações. Né? Então, a gente começou a assistir uma leitura, né, de diagnóstico, uma criação de estratégias, considerando esses fatores. Então, se eu sou a volatilidade está presente, significa que eu não tenho controle. Tudo é volátil, volátil é o vapor da água. Eu fervo a água, sai vapor volátil. Se expande. Eu não tenho controle. Então, o que eu posso fazer para ter controle? Ser rápido. Eu não tenho controle de nada, mas eu posso influenciar absolutamente tudo. Né? O que é incerto? Sim. É incerto. Incerto é ingenuidade, de uma certa forma. As coisas acontecem e a gente se acomodou naquela visão. Então, o avião pode subir e descer aqui em dia de chuva em Congonhas, não vai ter nenhum problema. Até que um dia, né, caiu o avião aí da TAM, explodiu ali. Quer dizer, era uma tragédia anunciada. Então, às vezes, a incerteza ela é construída. A pessoa convive com o incerto fica... se distancia de um planejamento, se distancia de um entendimento de mercado. Então, a surpresa aparece. Né? Aparece. Bem-vinda ela. Me parece, a gente falou aqui de várias habilidades, tem até uma pergunta que eu quero contemplar aqui, mas como a gente está chegando nos últimos 7 minutos, eu sou a pessoa chata que fica controlando o tempo, porque senão a gente perde a live. Não, isso não é compartilhar, obrigado. O que não é incerto é que a live acaba, né? Mas ficam aprendizados. Eu acho que a gente trouxe aqui habilidades, se eu tiver que resumir algumas habilidades importantes, que é a resiliência, a adaptabilidade, mais proativa, a gente agir rápido. Eu acho que entra também muito a autenticidade no que a gente está falando, né, Francisco? Assim, o que eu preciso, como é que eu estou hoje, como é o meu cenário, o que eu posso atender a empresa, o que a empresa pode me atender. A gente falou aí também de empatia, eu acho que tem que ter agilidade, mas não é uma agilidade apressada que a gente faz as coisas aos trancos e barrancos. Francisco, me passa uma coisa muito forte. A inteligência emocional, a coragem, a integridade. Olha quantas dicas a gente deu aqui. Tem uma coisa que me passa muito, antes de abrir para uma pergunta, que é o aprender a desaprender e aprender de novo. Porque se tudo muda, eu preciso pegar e falar o que eu sei é válido, faz parte dos meus valores e crenças, mas talvez algumas coisas eu possa fazer diferente. E aí tem uma pergunta do Chico Amaral, que ele pergunta para a gente, para você, quais as mudanças que a gente acredita ter vindo para ficar? Você consegue já prever o que é que vai ficar? Então, toda grande crise, ela nos apresenta, ela cria um cenário para que a gente, de fato, compreenda como nós podemos nos empoderar das nossas competências, da nossa sensibilidade. Então, o que eu venho percebendo é que a cada crise nós nos apoderamos da certeza de que não sabemos. Porque veja bem, aonde é que, por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, né, e com todos que estão com a gente. Eu sei que eu estou falando com vocês, mas eu não sei como que vocês estão me ouvindo. É muito diferente. Eu posso estar aqui extremamente feliz, falando com muita dedicação, mas uma outra pessoa não está
tão envolvida como eu estou comigo mesmo. Então, nós, ao vivermos em situações de incerteza, essa dinâmica ela é potencializada. Eu, de fato, não sei como que o outro, aquele exemplo que você deu do medo, a pessoa fica paralisada. Né? Por que que algumas pessoas ficam paralisadas e outros não? Né? Porque a vida dele dentro de si, como ele se apropria das suas competências, da sua sensibilidade, tem maior fragilidade ou não. O que é ter maior fragilidade? Ficar amarrado ao passado. Ficar ansioso com relação ao futuro. Então nós só temos o agora. Isso é muito importante. O que é que eu posso? Que nem agora você me deu esse sorriso. O Francisco me fez essa pergunta. Sim. Eu preciso me apoderar e dar o melhor de mim para esse momento. É só isso que eu... Agora, eu não atendi... Ontem já passou, amanhã não chegou. E se eu perceber que eu ainda não atendi, eu posso me dedicar mais. Né? Então, essa dedicação de coerência, né? Uma dedicação coerente, melhor dizendo, é vital. Acho que é a única... Porque eu volto naquele exemplo da árvore. A árvore, ela dá fruta, ela dá sombra, ou então ela dá o galho para a churrasqueira, o galho lá para a lareira. O importante, Francisco, é a gente perceber, e todos que estão nos ouvindo, que nós precisamos ter uma ação útil. E às vezes pensar demais é inútil. A gente às vezes precisa fazer para depois corrigir. Algumas coisas a gente precisa, algumas coisas a gente precisa pensar para depois fazer. Então, isso me remete até hoje à tarde Hoje à tarde a gente vai ter uma live, fui convidada para o André Lupo, que fala de projetos ágeis e que fala muito sobre isso, né? Vamos fazer, prototipar, colocar e depois a gente vai melhorar. Francisco, a gente está terminando, acho que só tem mais 2 minutos. Tá. Eu queria, primeiro, agradecer as pessoas que estão aqui com a gente. Eu sei que tem mais umas 2 perguntas ou 3. Eu vou anotar todas e a gente faz novas lives. Ou também pode responder individualmente. Vocês entrem em contato conosco. Se me passar, eu respondo com carinho, com carinho. Muito obrigada pelos corações que estão subindo aqui, porque isso faz com que a live tenha relevância e a gente possa disseminar mais ainda aquilo que sabemos, partilhar e aprender com vocês. Os comentários que vocês fazem aqui nos levam a grandes reflexões, né? Então tem muita gente aqui agradecendo, elogiando, mas eu é que quero agradecer vocês pela participação. E quero agradecer, Francisco, pelo seu tempo doado, por ser nosso parceiro nos projetos, colocar você à disposição das pessoas, porque nós vamos ter outras ações aí pela Univoz para apoiá-los. Temos conversado muito com as empresas, com os RHs. Então, precisamos todos de apoio, nos apoiar mutuamente. E, Francisco, ter você na nossa equipe... eu expresso a minha gratidão imensa, porque você, além de ótimo profissional, é um ser humano em essência, forte, se posiciona com firmeza, mas sempre com muito coração. Muito obrigada, viu, meu querido? Muito obrigado a todos que estão nos ouvindo, obrigado pelo convite de estar com a Univoz. E eu reforço, onde você estiver, eu fico com o convite, onde você estiver, seja útil, assista os frutos, assista as sementes que você está plantando, os frutos que você está colhendo, porque a única certeza é que esse tempo passa logo e a gente não vai mais poder estar conversando aqui ou nesse planeta. Então, façamos o melhor possível para quem merece. Para quem não merece, também. Esses precisam mais. Precisam mais do nosso apoio. Ok, isso gratidão, mesmo, Francisco. Um prazer Eu que agradeço. Beijo para todos, saúde, serenidade.
vivam o momento presente, carpe diem, né? Vivam o momento que estão vivendo e aproveitem o melhor deles, porque sempre aprendemos com tudo que vivemos. Conte conosco, com a equipe da Univoz, com os nossos consultores. Beijos para todos e até terça que vem.